Das muitas bandas que explodiram nos anos 80, poucas conseguiram produzir coisas relevantes ali nos anos 90. A coisa complica mais ainda quando chega nos anos 2000. O The Cure, bem, está neste pequeno grupo seleto de bandas que conseguiram envelhecer muito bem, obrigado. Sendo assim, conseguiram lançar bons discos ao longo dos anos, mesmo depois do boom do post-punk e da New Wave. Lembro que o meu primeiro contato com o rock foi com a Shout do Tears for Fears e o Standing on the Beach do The Cure, que durante muitos e muitos anos eu achei que fosse o primeirão deles, quando na verdade não, é uma coletânea. E com vocês, qual foi a primeira banda de rock que vocês ouviram? Bom, mas vamos falar desses caras que foram uma das bases aí do gótico ou do dark, ou se você preferir, aquela turma que ia lá no Madame Satã dançar com a parede, que pulava muro de cemitério e depois despulava correndo da carecada. Tempos macabros pra quem viveu. Robert James Smith tinha apenas 13 anos em 72, mas ganhou uma guitarra e aquilo mudou a vida dele. Na época ele estudava com Laurent Andrew, Lou Torhurst e Michael Steven Dempsey. Os quatro então se juntaram e formaram uma banda. O nome desse primeiro projetinho, Malice. Eles fizeram alguns shows por alguns picos lá em Londres, como por exemplo o Mark Club. O Robertinho não se sentia muito bem nos vocais, não achava que era tudo aquilo, então ele chamou mais dois amigos para compor a bandinha deles lá. Eles se revezariam entre as vozes e guitarra, mas o negócio não deu muito certo e a dupla de amigos acabou carpindo o gato. Depois disso, eles mudaram o nome da banda para Easy Cure, que era o nome de uma composição que eles tinham lá na época. Aí eles chamaram um guitarrista chamado Paul Stephen e um vocalista chamado Peter Toll, ou Toll, sei lá, fala como você achar melhor. Olha que lindeza que eles eram na época. Eles entraram então num concurso de uma gravadora chamada Hansa Records, com uma demo que eles gravaram dentro da cozinha dos pais do Robert. E pasmem, meus amigos, eles ganharam o primeiro lugar e uns cobre, que foram revertidos em equipamentos novos para shows. Depois disso, o tardo Peter saiu da banda e o Robertinho voltou pros vocais. Eles entraram em estúdio e gravaram 10 músicas, sendo a primeira escolhida a Killing a Arab, que deu um certo rolo com a gravadora, porque eles ficaram com medo de ofender a comunidade árabe. E aí as outras 9 músicas eles também ouviram e não curtiram e falaram, quer saber, vamos romper o contrato e foda-se. Tenso. Isso deu uma bela de uma brochada nos caras. O Thompson acabou largando o barco e o resto da banda foi trabalhar em coisas aleatórias por aí. Só o Robert que ainda insistiu na carreira musical. Ele então gravou uma demo com mais 4 músicas. Diga-se de passagem, no meio delas tinha a Boys Don't Cry. Mas assim, todas as gravadoras recusaram o agora chamado The Cure. Menos um cara, que já trabalhava com The Jam e o Susan and the Banshees. Um cara chamado Chris Perry, da Polydor. O Chris trocou uma ideia com os meninos e depois colou num show deles. Um contratinho de 6 meses foi assinado, só que a Polydor só queria lançar o trampo dos caras depois do Natal. É uma ideia bem idiota, mas ok. O Chris Perry, ligeirão que era, fez o seguinte, lançou o negócio por um selo independente, chamado Small Wonder. Shows rolam, outros materiais pequenos são gravados, até que em 79 sai a primeira bolacha full dos curados, Three Imaginary Boys. A atmosfera do The Cure é engraçada. Eles esboçam uma certa melancolia ao mesmo tempo que tem uma certa alegria e uma crueza bem típica do post-punk, né, da forte influência que eles têm. Tudo isso torna a banda uma coisa única. Em junho daquele ano, eles lançam a single Boys Don't Cry. A música dispensa apresentações, mas foi através dela que vários de nós aqui conhecemos o The Cure. Robertinho então tem um lampejo.
e se junta com um cara chamado Simon Jonathan para montar um selo chamado Danceful Dance. Conforme eles foram crescendo na cena, o Robert foi conhecendo outras pessoas aí, entre elas Steve Severin, do Susan the Benches. E da amizade, o The Cure então foi convidado para ingressar em uma turnê com os caras. No meio do rolê, o baterista e o guitarrista do Susan the Benches largaram a banda. O Robert ligeiro se ofereceu para tocar guitarra. E durante o rolê a experiência foi tão legal que o Steve chamou ele para ser o guitarrista oficial. Dave se encarpiu da banda e no seu lugar entrou Simon, que era sócio do Robert no selo deles. Matthew Hayden entrou para ser tecladista. No ano seguinte, eles gravam os 70 Seconds. 70 Seconds é um disco triste, com uma atmosfera pesada e melancólica. Os teclados do Matthew tiraram a crueza das músicas do The Cure, deixaram elas também mais preenchidas e climatizadas. Resumindo, esse segundo disco antecipou anos-luz o que rola com toda a banda. Lançaram um disco cadenciado e mais sério. Agora, se o clima estava meio tenso no segundo disco, Fate, a terceira obra, foi uma realização para o Robert, que segundo ele, queria transparecer toda a melancolia que sentia desde o disco anterior. O ambiente é, digamos, o mais sombrio possível para a época, e a banda ganha mais ainda um tom de seriedade e amadurecimento nas músicas. Tudo ali é cuidadosamente dosado para fornecer ao ouvinte um mergulho em reflexões existenciais. Nas aberturas dos shows, o irmão do Simon, Rick, colocou o sombrio filme Carnage Visors, o que deixava as apresentações da banda ainda mais sombrias. O clima durante a turnê estava bem pesado também, porque eles tretavam bastante. Para completar, a mãe do Tall Hurt morreu. Mesmo assim, eles continuaram a turnê. O Robert fez uma parceria com o diretor Mike Mansfield. Dessa parceria saíram as duas singles, Charlotte Sometimes e a Splittered in Her Head, duas músicas melancólicas e misteriosas. Pornograph é o nome do próximo disco deles. A batera desse álbum tá bem esquisitona, tá bem diferente. E as guitarras estão com mais efeitos, o que transmitem uma licergia filha da puta. Também pudera. Muitas dessas músicas são resultado de viagens alucinógenas, protagonizadas pelo Smith e pelo Severin. A doideira era tanta que diz a lenda que os dois ficaram sem saber o que era real ou alucinação por alguns meses. O clima na banda também tava brabo, e aí o Simon saiu fora. E aí o que restou, os membros restantes resolveram tirar férias. Quando eles voltaram, eles lançaram duas singles, Let's Go to Bed e Just One Kiss. Essa primeira era bem mais dançante e flertava um pouco mais com a estética pop dos anos 80. O Smith tinha uma relação bacana com Severin e junto com a vocalista Jeanette Landry formaram o projeto The Glow. The Top sai em 84, em meio a um consumo exagerado de tóxicos e também muitas tretas. O Robert estava tão loucão durante um show que tretou com o batera e mandou ele embora. E o Boris Williams entrou então no posto. Depois desse rolo todo, ele fez as pazes lá com o Simon e ele voltou pra banda. A próxima single, The Between Days, dá sinais de uma nova era pro The Cure. The Head on Doors nasce e apresenta um The Cure mais pra cima, e com uns experimentos sonoros bem diferentes. Quase 2 anos depois, eles lançam o Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me.
Esse disco retoma um pouco mais aquele climão melancólico, que se quebram em meio a músicas como Why Can't I Be You e Hey You. Seguindo a toada do seu antecessor, esse disco experimenta mais e até coloca em algumas músicas metais. Disintegration volta às origens obscuras da banda. O disco tem uma pegada diferente, digamos que pra época ele seria chamado de moderninho. Apesar disso, ele é esquisito e meio angustiante, mas é um bom disco. Disintegration é uma viagem gostosa pelo mundo da melancolia. Tem canções com atmosferas que te engolem. Uma turnê com bilheterias esgotadas tanto na Europa como na terra do Tio Sam é organizada pela banda, a Prayer Tour, que apesar de muito bem sucedida, fomentou a lenda de que eles iriam acabar, porque em uma das apresentações o Robert soltou: "Eu nunca mais vou ver vocês de novo". Depois que o rolê acabou, eles se fecharam e não falaram muito com a mídia. Geralmente quando uma banda grava um acústico MTV é porque eles não estão muito bem das pernas assim, sabe? E aí o The Cure gravou um também, em 91. Só que a turma queimou a língua, porque o Wish saiu em 92. Olha, se eles não estavam cogitando acabar com a banda, estavam cogitando acabar com a própria existência, porque o Wish é arrastado, triste e um prenúncio de deprê. Eita, discão pesado do diabo. Eles mexeram na formação da banda, algumas mágoas foram curadas e ex-membros voltaram. Eles também gravaram trilhas de filmes aí, como por exemplo O Corvo e uma também pro classicão lá do Stallone, O Juiz Dredd. Wild Mood Swings é lançado em 96. Esse disco tem a cara dos anos 90 e incorporam vários elementos que muitas bandas de pop rock estavam utilizando na época, como violinos e o uso frequente de elementos acústicos. Lembrando também que eles tocaram neste mesmo ano aqui no Hollywood Rock. Você tava lá? Esses dois últimos discos tiveram uma recepção baixa. De fato, esses discos assim são bem broxa. Tanto é que eles ficaram 4 anos sem lançar nada e depois só retornaram com Blood Flowers. Mais 4 anos depois, um auto-intitulado. E por último, em 2008, o 413 Dream. The Cure envelheceu muito bem, obrigado. Ao contrário de várias bandas daquela década e daquela cena, eles continuam mantendo a sua essência intacta. E segundo uma entrevista do Robert Smith para Zane Lowe, eles já têm mais 2 discos gravados e prontos para serem lançados. É só a gente aguardar agora para ver o que vem aí.